Esse é o momento, então, onde nós ouvimos Deus falar aos nossos corações, para que assim, então, nós possamos responder a Ele por meio dos nossos cânticos, por meio da nossa adoração, por meio da consagração dos nossos bens. Mas nós queremos ouvir primeiramente o Senhor falar aos nossos corações. Efésios capítulo 4, os versos de 1 a 6. Eu quero convidar você a se colocar de pé, em reverência à palavra de Deus, para que juntos nós possamos ler os versos de 1 a 6. Sei que você vai ficar muito tempo sentado, então nós vamos ler juntos a palavra de Deus. Efésios, capítulo 4, os versos de 1 a 6. Vamos ler? Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos orar? Senhor Deus, nós te bendizemos nesta hora, te damos graças, ó Deus, por tua palavra lida, Senhor, nesta noite, e pedimos que ela nos sirva, Senhor, de instrução aos nossos corações. Ó Deus, tira de nós tudo aquilo que possa roubar, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja falar a nós nessa noite, Senhor. Mas que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos e abrir também o nosso coração, Senhor, a fim de que a tua palavra, Senhor, seja recebida a nós nesta noite, Senhor. A despeito das minhas falhas, das minhas limitações, que o teu Santo Espírito possa me usar como instrumento nas tuas mãos, ó Deus, para transmitir as verdades que o Senhor deseja a cada coração presente aqui nessa noite. Nós oramos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Meus irmãos, uma vez que a doutrina foi colocada diante de nós, chegou a hora então de nós praticarmos. Como eu mencionei na semana passada, é exatamente isso que nós encontramos aqui na Epístola aos Efésios. Paulo gastou 3 longos capítulos para mostrar para nós exatamente as doutrinas fundamentais, essenciais do cristianismo. E como Deus então nos salvou, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós temos essas ricas e poderosas e preciosas verdades que o apóstolo Paulo então traz para nós. E uma vez então que elas são conhecidas de nós, nos foram reveladas por meio do Santo Espírito de Deus, cabe a nós então vivermos à luz dessas verdades, colocarmos então a nossa vida e o nosso coração naquilo que de fato nós cremos que o apóstolo Paulo vem mencionando nesses primeiros 3 capítulos. Então nós vimos exatamente isso que o apóstolo Paulo faz aqui já no capítulo 4, quando ele começa exatamente com esse apelo, que na verdade é uma exortação. Ele diz: rogo-vos eu, prisioneiro no Senhor. Ele deseja então, conforme eu mencionei na semana passada, ele deseja então que os efésios não só olhem para a doutrina, mas que eles comecem a colocar em prática essas verdades que eles têm aprendido. E não é por acaso, meus irmãos, que as implicações práticas que o apóstolo Paulo começa a mencionar, começam exatamente a respeito da unidade da igreja. Isso faz jus àquilo que ele falou todo o capítulo 3, quando ele então menciona exatamente o fato de que Deus uniu num só povo, judeus e gentios, que Deus tirou então toda a parede de inimizade, que ele uniu esses povos, essas pessoas por meio do sangue de Cristo, e que agora essas pessoas podem, debaixo da mesma graça, conviverem juntas naquilo que o apóstolo Paulo então menciona
relacionada à igreja, que ele diz então que é a multiforme sabedoria de Deus. Então, a partir disso, o apóstolo Paulo ensina para nós aqui nesses 6 primeiros versos a necessidade então de nós mantermos a unidade da igreja. Para isso, então, ele vai trazer 3 verdades para nós de como, então, nós podemos manter a unidade da igreja. Então, diante disso, o apóstolo Paulo vai dizer, em primeiro lugar, que a unidade da igreja ela é mantida pela nossa conduta. Veja aí os versos de 1 a 3, de 1 a 2, melhor dizendo, ele vai dizer: rogo-vos que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Então ele menciona andar de modo digno para manter a unidade da igreja. O que seria exatamente isto? O que é que seria esse andar? Vale a pena a gente mencionar, irmãos, que esse andar aqui, ele está sendo usado pelo apóstolo Paulo de maneira figurada, mas o sentido real disso é de que nós devemos nos comportar. Nós devemos, então, viver de acordo com aquilo, então, que nós cremos. É andar condizente, é ser coerente com aquilo que o apóstolo Paulo mencionou nos 3 primeiros capítulos. Nós vamos encontrar esse verbo, por exemplo, aparecendo também em Romanos 13, o verso de número 13, quando o apóstolo Paulo então afirma que os crentes, eles devem andar dignamente. Também vai aparecer esse mesmo verso lá em Romanos capítulo 6, o verso 4, quando Paulo exorta os crentes a andarem em novidade de vida. A doutrina cristã, ou o ensino da Escritura, diz que nós andamos pela fé. Esse mesmo verbo vai aparecer também lá em Colossenses capítulo 4, verso 5, mas a tradução é um pouco diferente para nós, quando o apóstolo Paulo diz então lá que nós devemos nos portar de maneira coerente à fé que nós temos. Então, irmãos, andar de modo digno da vocação é o mesmo que comportar-se de acordo com aquilo que nós somos. Então você pode, de repente, tirar esse exemplo de alguém que é médico, por exemplo, ou de alguém que é um advogado. Então basta você olhar, às vezes, não é? Você percebe que aquela pessoa é um médico, ou de que aquela pessoa é um advogado. Ela precisa andar de maneira coerente àquilo que ela é. Ela precisa falar, muitas vezes, da maneira, então, que diz respeito àquilo que ela é. Então, um médico precisa andar coerentemente à sua própria profissão, assim como um advogado. E o que o apóstolo Paulo, então, está dizendo é que os cristãos, eles precisam ter um modo de vida que seja compatível às verdades que revelam aquilo que eles são. Em outras palavras, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que as nossas atitudes devem ser as atitudes de pessoas que foram salvas por Deus, que foram libertadas da escravidão e que foram perdoadas dos seus pecados. E como esse andar de modo digno mantém a unidade da igreja? Veja então que o apóstolo Paulo continua aí no verso 2. Ele vai dizer, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Então, primeiramente, o apóstolo Paulo diz que nós devemos agir com toda a humildade. Humildade pode ser definida como a renúncia à imposição de interesses pessoais. Em Cristo, alguém já afirmou, a humildade se tornou uma virtude. Por meio da sua morte, por meio da sua vida, serviço e sacrifício sem qualquer preocupação quanto à sua reputação. Cristo é o exemplo máximo dessa humildade. Ele se esvaziou a si mesmo. O cristão também é chamado a seguir os passos do Senhor Jesus Cristo. E a humildade, então, ela ocupa essa parte insubstituível do caráter do cristão. Jesus afirma que a primeira bem-aventurança cristã é ser humilde de espírito, quando ele diz lá em Mateus 5,3,
Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildade significa reconhecer a nossa miséria e a santidade de Deus. Significa reconhecer que nós dependemos de Deus totalmente. Significa que nós não podemos viver nem um minuto sequer sem o cuidado de Cristo. Nosso dinheiro, a saúde e os amigos nada podem nos valer. Significa que nós não podemos pensar a respeito de nós mesmos, além daquilo que convém, como diz lá Paulo em Romanos capítulo 12, o verso de número 3. Então, andar de modo digno é andar com toda a humildade, conforme o apóstolo Paulo diz aqui. Ele diz também, em segundo lugar, que nós devemos agir com mansidão, veja aí ainda no verso de número 2. Ser manso é o mesmo que ser gentil. É o mesmo que ser humilde, ser bondoso de espírito. Mas preste atenção, irmão, ser manso não é ser fraco, não é ser débil, não é aquela pessoa que aceita tudo, como a gente às vezes costuma imaginar. Mas ser manso é aquela pessoa, então, que tem aquela força, mas aquela força está sob controle. A imagem aqui é aquela imagem daquele animal, né, daquele cavalo, que você sabe que tem muita força, tem muita potência, mas você consegue dominá-lo, você consegue adestrá-lo. Uma pessoa mansa, ela prefere, antes de tudo, sofrer o dano. Nós vemos, por exemplo, Abraão como um exemplo de mansidão. Nós vemos Moisés como um homem também manso, mas você percebe o poder que ele exerceu. Jesus se considera como alguém manso e humilde, mas nem por causa disso nós vemos Jesus suportando todas as coisas. Você vê, por exemplo, Jesus virando aquelas mesas ali dos cambistas, quando ele vê aquela atitude deles em vender aqueles produtos ali no templo. Ao compararmos então a mansidão com a humildade, nós chegamos à conclusão de que o homem manso pensa bem pouco nas suas reivindicações pessoais, assim como o homem humilde pensa bem pouco nos seus méritos pessoais. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo então diz que esse andar de modo digno tem a ver com longanimidade. Longanimidade é o mesmo que paciência. É aquela pessoa então que não revida. Longanimidade é a firme paciência diante do sofrimento ou diante do infortúnio. A pessoa paciente é aquela pessoa que aguenta o insulto sem amargura nem lamento. Esta é, inclusive, uma das características do amor, não é? Lembra lá que o apóstolo Paulo vai dizer que o amor é paciente. Além disso, então, em quarto lugar, o apóstolo Paulo, então, diz que esse modo digno de andar tem a ver, então, com nós suportarmos uns aos outros em amor. A palavra aqui suportar não é a maneira como nós entendemos, né? De que você suporta aquele irmão como algo ruim, como algo pejorativo. O sentido aqui de suportar é o mesmo sentido de amparar, de levantar. Suportar em amor é a manifestação da paciência, representa ser clemente com as fraquezas dos outros, não deixando de amar o próximo, nem os amigos por causa das suas faltas, ainda que talvez nos ofendam ou nos desagradem. Lembrem que o apóstolo Paulo, no capítulo 3, o verso 17, ele diz que nós devemos estar arraigados e alicerçados em amor. E agora então ele diz que nós devemos colocar isso em prática para que nós possamos conservar a unidade do corpo de Cristo. Então esse é o primeiro ensino que nós encontramos aqui. A unidade da igreja é mantida pela nossa conduta. O segundo ensino então que nós olhamos aqui e que nós podemos perceber para que nós mantenhamos a unidade da igreja está aí no verso de número 3. A unidade da igreja é mantida pelo nosso esforço. Veja aí o apóstolo Paulo dizendo: esforçando-vos
diligentemente por preservar a unidade no vínculo da paz. Percebam então essas 3 palavras importantes que aparecem aí no verso de número 3. A primeira delas é essa expressão que é traduzida para nós como esforçando-vos diligentemente. Essa expressão, irmãos, ela pode ser traduzida como alguém que é zeloso, alguém que está ansioso. É a expressão, então, que diz respeito a alguém que está com muita pressa de realizar algo. Então, no caso aqui, é alguém que deseja ardentemente, zelosamente, com toda a pressa, manter a unidade da igreja. A segunda palavra que aparece aí para nós é esse verbo preservar. O verbo no original significa guardar, manter o estado daquilo que se encontra. E isso então deve nos chamar a atenção, especialmente porque isso nos revela que não somos nós que criamos a unidade da igreja. Eu vou repetir, não somos nós que criamos a unidade da igreja. A unidade da igreja ela já existe por meio de Cristo, a gente vai ver isso daqui a pouco. Ela já existe exatamente pelo fato de que Cristo criou essa unidade por meio do seu sacrifício. Ele uniu judeus e gentios debaixo do mesmo teto. Ele uniu cada um de nós debaixo desta igreja. O que cabe a nós, então, como crentes, é preservar, é guardar esta unidade. Então veja que a unidade da igreja, ela emana desse único Senhor que é o seu cabeça. O único Espírito, então, que foi dado para manter, e o único Deus que opera tudo em todos, conforme a gente vai ver daqui a pouco. Então, quando nós somos batizados, o crente, então, é incorporado a este corpo chamado corpo de Cristo, a igreja. E nós, então, participamos dessa unidade. Por isso o apóstolo Paulo diz que nós devemos preservar, nós devemos guardar a unidade da igreja. Nós devemos ter pressa em manter esta unidade. A terceira palavra, então, que deve nos chamar a atenção é essa expressão, vínculo da paz. E aqui, então, eu uso as palavras de João Calvino, quando ele diz, então, que essa unidade, ela é composta pelo vínculo da paz, porquanto as discórdias frequentemente despertam o ódio e o ressentimento. Temos de viver em paz, caso queiramos que o espírito de bondade seja permanentemente entre nós. Em outras palavras, o que Calvino está dizendo é, quando há contendas, irmãos, há desunião. Por outro lado, o vínculo da paz, ele promove, ele perpetua, ele guarda essa questão da unidade. Por isso, meus irmãos, a unidade do corpo de Cristo requer de nós esse esforço diligente. Exatamente porque nós somos dados ao individualismo. Nós somos dados às críticas injustas e ao afastamento da comunhão. Muitas vezes, irmãos, ao menor desgaste, nós ameaçamos deixar a igreja. E quando não influenciamos outras pessoas para que elas façam o mesmo. Quando, na verdade, as questões relacionadas à igreja, muitas vezes não passam das nossas percepções pessoais, das nossas percepções particulares. E muitas vezes, então, nós não nos atentamos que isso, então, traz prejuízos à unidade da igreja. Isso significa, meus irmãos, que nós devemos promover a unidade. E se nós não estamos ativamente fazendo isso, se nós não estamos realmente promovendo a unidade da igreja, nós estamos, então, caminhando para essa desunião. É importante nós compreendermos isso. Porque às vezes a gente tem a ideia assim, mas eu não faço nada demais. Olha, eu não crio problemas, eu não crio desunião. Mas aqui o que o apóstolo Paulo está falando, irmãos, é que nós devemos promover a unidade. Ele quer dizer que esse esforço requer uma ação positiva em prol desse objetivo.
Sem dúvidas, irmãos, aqueles que desejam guardar a unidade da igreja devem se esforçar diligentemente para isso. Por isso tem que ser uma ação ativa. Tem que ser uma ação, então, que nos leva exatamente a esta unidade. Isso nos conduz, então, ao último ensino que nós vemos aqui. A unidade da igreja é mantida, então, pela Trindade. Veja aí os versos 4 a 6. Ele vai dizer: há somente um corpo e um espírito, também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Diante, então, dessa diversidade que nós encontramos na igreja, conforme o apóstolo Paulo menciona, formada de judeus e de gentios, o apóstolo Paulo, então, diz que essa unidade, ela só pode, de fato, ser mantida pelo Deus triuno: Pai, Filho e Espírito Santo. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ao comentar esse texto, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: a unidade edificada sobre outra base, que não é a verdade bíblica, é o mesmo que edificar uma casa sobre a areia. A unidade cristã baseia-se na doutrina da Trindade: um só Espírito, um só Senhor e um só Deus e Pai de todos. É o que ele vai afirmar. Então preste atenção nas duas tríades que o apóstolo Paulo usa aí para nós. Primeiramente, ele fala da tríade da Trindade. Ele vai dizer um Espírito, verso 4. Ele vai dizer um só Senhor, ou seja, o Senhor Jesus Cristo, verso 5. E ele vai falar de um só Deus e Pai, no verso de número 6. A segunda tríade que o apóstolo Paulo, então, menciona, diz respeito, então, à nossa vocação. Ele vai falar sobre uma só esperança, aí no verso de número 4, uma só fé e um só batismo, está aí no verso de número 5. Então percebam, irmãos, a ligação que existe entre a Trindade e a nossa própria vocação como crentes. Veja primeiramente que há um só corpo, porque há um só Espírito. Este corpo é a igreja, o corpo de Cristo, conforme o apóstolo Paulo menciona no capítulo 1, verso de número 23. A igreja nada mais é do que a junção de judeus e gentios. Em outro lugar, o apóstolo Paulo vai dizer que, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Um comentarista vai dizer que, assim como o corpo humano está plenamente impregnado do seu espírito, cada membro cooperando com os demais, assim sucede também com a igreja, que sendo habitada pelo Espírito e sendo totalmente influenciada por ele, constitui um só organismo e funciona como tal. Então, o corpo de Cristo por si só, ele não está dividido. Ele está unido num só Espírito. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Em segundo lugar, veja a ligação que o apóstolo Paulo faz aqui. Há uma só esperança, uma só fé e um só batismo, porque há só um Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor que nos une. Ele nos comprou, Ele nos ama, Ele cuida de nós, Ele nos protege. Todos nós reconhecemos a sua soberania. Todos nós pertencemos a Ele. Ele é o nosso libertador soberano. Nós confiamos em Jesus. Nós obedecemos, amamos e adoramos a este Senhor Jesus Cristo. Seja judeu, seja gentil, escravo ou livre, homem ou mulher, seja no céu ou na terra, todos nós confessamos este Senhor como sendo nosso. Paulo ainda vai dizer lá em Gálatas 3:28, dessa arte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E
por fim, meus irmãos, há uma só família que abrange todos, porque há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Esse todos aqui são todos os cristãos. Todos aqueles, então, que eu acabei de mencionar, que confessam o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor. Todos aqueles que foram batizados num só Espírito. Todos aqueles, então, que participam deste corpo, a igreja, o corpo de Cristo. Deus é o único Deus a todos os cristãos. Ele está acima de todas as coisas. Assim, meus irmãos, nós podemos mencionar que Deus não tem filhos preferidos. Embora Ele nos trate de maneira particular, embora Deus nos trate de maneira diversa, porque nós somos diferentes uns dos outros, Deus não tem filhos privilegiados. Nós não temos acesso a Deus de outra maneira que não for por meio do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Pai de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Daqui nos lembramos de Deuteronômio 6,4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É isso então que nos une, irmãos, debaixo daquilo que nós chamamos de igreja. Nós temos o mesmo Espírito, estamos debaixo do senhorio de Cristo e temos o mesmo Deus e Pai, o nosso Senhor. Então, diante disso, meus irmãos, nós encontramos essas três verdades sobre a unidade do corpo de Cristo. A unidade da igreja é mantida pela nossa conduta, os versos 1 e 2. A unidade da igreja é mantida pelo nosso esforço, no verso de número 3. E a unidade da igreja é mantida pela Trindade, é o que nós vemos aí nos versos 4 a 6. Como disse João Calvino, portanto, cabe-nos cultivar entre nós a santa unidade composta de muitos vínculos. A fé, o batismo, Deus o Pai e Cristo devem unir-nos, a ponto de nos tornarmos como se fôssemos um só homem. Todos esses argumentos em prol da unidade devem ser ponderados mais do que explicados. A unidade da fé, diz ele, que aqui se menciona, depende daquela verdade eterna de Deus, sobre a qual a fé se acha fundada. Uma das questões que Jesus orou diz respeito à nossa unidade. E eu queria convidar você para que nós lêssemos aqui, para nós finalizarmos, João 17, os versos de 21 a 23. Evangelho de João, capítulo 17, os versos 21 a 23. João 17, os versos 21 a 23. Vamos ler todos juntos. A fim de que todos sejam um. Tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Diante disso, meus irmãos, quais as verdades, quais as aplicações que nós podemos ter desses ensinos? Primeiramente, então, meus irmãos, nós precisamos reconhecer que nós falhamos, e muito, no que diz respeito à unidade cristã. Como eu mencionei agora há pouco, nós não somos muito dados à comunhão. Nós muitas vezes gostamos do nosso cantinho. Nós não gostamos muitas vezes de ser incomodados. Nós precisamos reconhecer que nós erramos muitas vezes nesse ponto que é fundamental para a nossa unidade cristã. Em segundo lugar, nós precisamos reconhecer que nós falamos muito sobre unidade, mas nós fazemos pouco por isso. Tem um cântico, que muitas vezes nós cantamos. Nós somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade.
embora a letra da música seja muito bonita, né? E seja uma verdade realmente a ser alcançada, muitas vezes não é essa a realidade que nós temos na prática. Nós cantamos, mas nós não praticamos. Por isso, meus irmãos, nós precisamos nos esforçar diligentemente para preservar a unidade. Esse esforço, muitas vezes, requer de nós humilhação, requer de nós que nós nos rebaixemos, requer de nós pedir e oferecer perdão, requer de nós, muitas vezes, andar 2 milhas. Como nós lemos aqui em Efésios, requer de nós, muitas vezes, suportar uns aos outros em amor. Esse esforço requer mansidão, paciência, amor, requer calar-se, requer aguentar as dificuldades e adversidades da vida comunitária. Muitas vezes vai requerer de nós engolir sapo, fingir-se de surdo ou cego, para que a gente não entre em demandas, não entre em problemas, não cause dificuldades. Das palavras do apóstolo Paulo, ele vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 6, quando ele menciona o seguinte: o só existir entre vós demandas, já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? E muitas vezes, irmãos, para manter a unidade, o vínculo da paz na igreja, é isso que nós devemos fazer: assumir o dano, assumir a injustiça. Isso não significa, meus irmãos, por outro lado, que nós podemos então maltratar os nossos irmãos, nós podemos desconsiderá-los. Não, nós devemos ser brandos no trato, amorosos na fala, compassivos na fraqueza alheia. E antes que a gente pense, que nós já chegamos na glória, esforçar-se diligentemente para preservar a unidade, também inclui falar a verdade em amor. Muitas vezes isso diz respeito a confrontar o faltoso, denunciar os falsos mestres, os falsos ensinos, e quem sabe até mesmo afastar-se dessas pessoas. O apóstolo Paulo também vai dizer que o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. O amor, portanto, meus irmãos, não significa a aceitação incondicional do erro do outro. Até mesmo o apóstolo Paulo confrontou o apóstolo Pedro quando esse se colocou numa situação equivocada. O amor requer paciência, mas o amor requer também disciplina. A gente não pode simplesmente, em nome da unidade, engolir os erros, deixar as coisas passarem diante dos nossos olhos, com medo de que isso seja uma manifestação de desunião. E por fim, meus irmãos, a unidade não deve violar verdades cristãs fundamentais. Muitas vezes nós achamos que tudo é aceitável em nome da unidade. A gente não tem aquela ideia meio ecumênica, que nós devemos aceitar todos debaixo do mesmo guarda-chuva, porque a gente diz, não, isso é unidade. Mas nós devemos perceber o que essas pessoas falam sobre a Trindade, sobre a salvação pela graça, sobre a ressurreição dos mortos, sobre o inferno, sobre o juízo final. Por isso nós não devemos negociar em nome da unidade verdades que são essenciais ao cristianismo, à nossa fé, exatamente porque isso será muito prejudicial para a vida da igreja. Desse modo, meus irmãos, que o Deus triuno, como eu mencionei, Pai, o Filho e o Espírito Santo nos mantenham unidos, juntos para a glória do seu nome. E que essa união mostre então ao mundo, de fato, que nós somos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Vamos orar mais uma vez, pedindo a graça de Deus sobre as nossas vidas. Mesmo assentados, ó Deus, nós te louvamos e te bendizemos, ó Deus, mais uma vez por tua graça. Obrigado, Senhor, por tua misericórdia, por tua palavra às nossas vidas. Nós te pedimos nesta hora, Senhor, que o Senhor possa aplicar essas verdades ao nosso coração. Senhor, se nós temos falhado diante da unidade, se nós não temos nos esforçado diligentemente para isso, que o Senhor possa nos perdoar, ó Deus,
e nos ajudar, ó Deus, a mantermos a unidade do corpo de Cristo. Assim nós oramos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém.